Como foi quando a Google... Às vezes Deus se disfarça de namoradinha pra fazer a gente mudar pra onde a gente tem que mudar. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Como foi quando o Google te fez um convite pra trabalhar com eles, cara? Foi o Google e o Twitter, na verdade. E isso foi um fato que eu nem sabia que era tão relevante quando a Folha que deu esse destaque, quando eu dei uma entrevista pra Folha... Como? Não, acho que ou o Projeto Draft, não tenho certeza. Mas qual que foi a parada? O headline é bonito. Tipo, não, garoto recusou o Google e o Twitter. Mas na prática, não foi bem assim. No sentido de... eles têm políticas pra quem resolve bugs. E eu era uma dessas pessoas que resolvia bugs. E no Twitter, em algum momento, eu resolvi um bug do Twitter que, inclusive, a equipe do Twitter, nem tinha instalado no Brasil ainda, entrou em contato comigo pra descobrir que bug é esse, porque era um bug que só acontecia com acentos, só em português tinha. Então eles não sabiam que existiam. E eles pediram o meu código pra poder usar o meu código na correção do bug. Foi muito legal. Eu tive uma relação com alguns funcionários do Twitter. Era bug de quê? Cara, era um bug que, tipo, quando você tinha acentuação, os arrobas e as hashtags ficavam deslinkadas e perdiam os links. Aí eu queria uma extensão pra corrigir. Verdade! Aí os caras acharam isso legal e surgiu uma proposta. Tipo, olha, quando ele estiver no Brasil, a gente quer que você trabalhe aqui. E o Google tinha sido um pouco antes, por causa dessa época de bugs também. Mas os headhunters sempre procuram talentos. E eu só não continuei. Não é que eu falei, não quero. Eu só... Tipo, não dei progresso nisso, não entrei, porque eu tinha muito medo de entrar. O motivo pelo qual eu recusei, que eu não quis entrar nessas empresas, é porque eu era muito novo e eu nunca tinha trabalhado com ninguém, nunca tive um chefe e eu tinha uns horários muito loucos. Eu gosto de trabalhar de madrugada, eu não sou subordinado, principalmente naquela época. Então eu falei, cara, ser contratado por uma empresa dessa é legal, mas ser demitido em 2 meses é uma merda. Então eu tinha muito medo de ser demitido, essa é real, porque eu falei, cara... E eu não achava que eu era tão bom assim. Eu tinha muita, sei lá, síndrome do impostor. Eu falei, cara, meus códigos não são tão bons assim, não são tão bom programador. Quando eles me contratarem, eles vão descobrir isso. Sou muito novo. Exato. E a galera fala assim, recusou uma empresa na Google e Twitter. Pô, os caras têm dezenas de milhares de funcionários. Eu não ia entrar como um diretor, eu ia entrar como um estagiário. E aí eu tinha muito medo também de ser só mais um. Porque eu sempre quis fazer as minhas ideias. E aí, lá dentro, eu estaria trabalhando para a ideia dos outros. Eu só fazia ideia dos outros em freelas para financiar para fazer as minhas ideias. E eu não queria ter um emprego, eu nunca quis ter um emprego. Não porque eu não preciso de um emprego, não precisava de dinheiro, mas é que naquela época eu não precisava. Tipo, eu era adolescente, então literalmente eu tinha muito na minha cabeça. O momento que eu tenho para poder fazer o que eu quiser sem ganhar um centavo é agora. Porque quando eu ficar mais velho, tiver responsabilidade, tiver família, tiver filho e tudo, eu não vou poder me dar o luxo de seguir esse caminho. Então eu nunca quis trabalhar pra ninguém, não recusei só esse emprego, eu recusei vários empregos. Inclusive tem vários amigos meus, eu lembro muito o Get Ninja, sabe? O Edu virou um amigo meu alguns anos depois, ele me mostrou um print dele me chamando pra trabalhar lá no Get Ninja também, eu recusando. E eu sempre tive essa vibe de recusar não por não querer trabalhar com os caras, porque eu queria muito... Eu tinha minhas ideias, eu quero fazer essas ideias. Eu era muito na minha cabeça o que eu quero fazer. E fazendo suas ideias, você já estava se destacando. Exatamente. Né? Como um prodígio. E aí eu tive o estalo mental assim, que eu sei que eu não sou o melhor programador do mundo, nem quero ser, porque eu nunca quis ser programador, eu queria fazer minhas coisas. Aí eu descobri que para fazer minhas coisas, eu precisava programar. Então, a minha vibe era construir as coisas que eu acreditava, e tanto é que muitas deram certo. Tipo, deram muitos downloads, muitos acessos, gerou mídia espontânea, de graça. Então, eu sentia que eu estava acertando, que eu estava fazendo alguma coisa que as pessoas se interessavam. E as pessoas só viam um skill de programador em mim. E eu não via esse skill tão forte, porque eu sabia a quantidade de gambiarra que eu fazia. Depois eu descobri que todo programador é assim. Mas na época, como eu não conhecia tantos programadores... Você aprendeu sozinho no seu quarto? Exatamente. Eu tinha muita insegurança sobre o meu skill de programador. Porque todo mundo falava assim, nossa, o João é um bom programador. E eu não me via como programador, porque eu não me via no futuro sendo programador ainda. Eu sabia que eu estava programador. Pra mim, programação, todo mundo devia aprender, é muito foda. Até pra você, o pensamento lógico que ela te ajuda a te desenvolver é muito bom. Mas eu não queria ficar programando pra sempre, eu queria construir coisas. Eu sempre me via construindo alguma coisa. Porque era o que me dava tesão. Tipo assim, eu tinha muito mais tesão de ver a galera falando que baixou o aplicativo e achou da hora do que ficar horas programando. Enquanto eu tenho muitos amigos programadores que o tesão dos caras é ficar horas programando. Os caras realmente gostam, o tempo livre deles, eles estudam programação, eles programam o dia inteiro, e depois, do hobby deles também é programar. Eu nunca fui esse cara. Eu sempre fui o cara que queria fazer alguma coisa. Então, jogar o projeto pro mundo. Aí, eu não me via trabalhando em lugar nenhum, e foi uma decisão que parece louca, mas deu certo. Então,
E como eu era prodígio, eu perdi o raciocínio. Gente, é difícil. Não, pode continuar. O TDAH é foda. Mas como eu era prodígio, eu sabia que todos os destaques e portas que eu tava abrindo era muito pelo fator de eu ter 16 anos naquela época. Então, tipo, tenho 16 anos, isso é um diferencial. Porque eu percebia isso porque ninguém fechava a porta na minha cara. Ninguém fecha a porta na cara de um garoto sonhador e que... Eu via muito que as pessoas que eu abordava gostavam muito de mim e queriam que eu fosse filho delas. Tipo, uma coisa assim, pô, eu queria muito que meu filho fosse assim. Então, eu mandava e-mail pra CEO de empresas e eles me respondiam. Tipo, eu conseguia falar com o Jorge Paulo Lema, sabe? Mandando um e-mail. Caramba. Você Então, pegava no afetivo, né? Mas não era... Hoje eu tenho essa visão, mas na época não era tão claro assim, mas eu sabia que era um diferencial pra eu ser jovem, porque quando eu conto minha história, pô, sou jovem, sou programador, tô criando uma parada, todo mundo fala assim, pô, legal, me dá um tempo pra... Por mais que não saísse nada, eu conseguia marcar uma reunião. Atenção. E eu achava que todo mundo conseguia. Aí depois eu fui percebendo que não. As pessoas, não é tão fácil assim falar com tantos CEOs, tantas pessoas. E eu falei, cara, eu preciso usar isso, porque quando eu tiver 25 anos, que é a idade que eu tenho hoje, eu não vou ter um diferencial mais por ser jovem, porque eu sou só mais um profissional. E aí, eu tive uma conversa com a minha mãe. Minha mãe é professora de português e é pastora também. Muito louco. E eu falei, mãe, eu vou largar a escola. Quando eu mudei pra São Paulo, eu larguei a escola. Isso eu não sabia. Eu nunca completei o ensino médio. Pouca gente sabe. Algumas pessoas sabem, mas... Por que eu não completei o ensino médio? Porque eu falei, mãe, eu tenho esse ano e o próximo de oportunidades que nunca mais vão ter. Porque eu não vou ter 16 anos pra sempre. Se tudo der errado, eu posso voltar, ir pra escola, perdi 2 anos, então, tipo, vou me formar 2 anos mais tarde, tá tudo certo, vou virar estagiário, tá tudo bem. Se der certo, é a oportunidade única, que eu nunca mais vou ter. Então, era muito claro pra mim que ser um prodígio era uma... que eu podia passar, ou podia ser algo que eu podia construir alguma coisa. E aí minha mãe, sei lá como, louca, aceitou. Eu já era emancipado, mas ela sempre apoiou nesse sentido. E é isso. E aí foi isso.